Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Preste atenção. Bem, com bastante calma aqui, olha. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Quem crucificou? Foi Jesus que pegou você e crucificou você? Não. Os que pertencem a Cristo Jesus, essas pessoas crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso significa o quê? Significa que Deus sabe que existem paixões e desejos, você sabe disso, você sente isso, mas agora você diz não. Ei, é uma decisão. Decisão não significa que vai trazer paz. Decisão desse tipo não significa que vai ficar tudo tranquilo. Na verdade, quando a gente decide por isso, nós entramos em batalhas. Por quê? Porque este mundo está debaixo de um jugo chamado príncipe deste mundo, que é maligno. Mas nós agora não estamos mais debaixo de jugo nenhum, porque o Senhor nos libertou, não é isso? Vivemos em liberdade, conforme capítulo 5, versículo 1, aí na sua Bíblia, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Sai fora, você saiu disso. Você tomou uma decisão. Não vivo mais por mim mesmo, mas eu vivo para Cristo. Então é a vontade dele que rege a minha vida. É a vontade de Deus, não é a minha. Eu tenho vontade, você também tem, mas não é ela que vai reger mais a minha vida. Eu decidi por isso, né? Você decidiu por isso. Se você pertence a Cristo, né? Entenderam? Agora, hoje eu queria trabalhar um pouco a questão que a gente tem falado do sacerdócio da igreja, né? Bom, eu tenho luta. Você tem? Eu não estou falando de problema, estou falando de luta pessoal, de vontade de fazer algumas coisas que a gente vê que Deus não quer que a gente faça, mas mesmo assim a vontade está em mim. Você tem isso ou não? Ou você está muito santo? Ah, pastor, esse já é meu passado, eu não tenho mais esse problema. Ô, rapaz, você está andando nas nuvens, né? Belisca aí que você morreu já e não sabe. Então todos nós encontramos lutas. Por exemplo, nós vivemos num mundo, né? Um mundo ocidental, materialista. Meu Deus, tem um carro, aí chega o cara com um carro melhor, um carro mais novinho, já começa a dar aquela vontade de trocar o carro. Para quê? Há meia hora atrás você não estava com vontade de trocar o carro. Agora já está com vontade de trocar o carro. Por quê? Quebrou? Não, porque o outro apareceu com um carro melhor que o seu. Isso é luta. Tá certo? Estou dando um exemplo, né? E tem tantas lutas, né? Tantas coisas. Às vezes nós estamos bem tranquilo, aquela vida tranquila, sem muito exageros, mas confortável. Aí de repente conhece uma pessoa que ganha bem mais que a gente. E começa a ficar revoltado. Ah, não me dão valor. E não sei o quê. Aí começa a não gostar mais da vida que tinha, porque encontrou alguém que tem uma vida que você avalia que é melhor. Tudo baseado no dinheiro. Isso não significa que a vida seja melhor. Significa que ele tem mais financeiramente. Mas isso não garante uma vida melhor. Não é verdade? Então, quer dizer, eu estou colocando aqui algumas lutas, né? Agora a luta espiritual. A gente chama espiritual, né? Na verdade, todas essas são, né? Olha, eu preciso ler a palavra de Deus, não é obrigação. Eu preciso de ler a palavra de Deus porque eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero ouvir Deus. Eu quero ter vida com Deus. Eu preciso ler a Bíblia e preciso orar. Essa é a mistura que gera vida com Deus. Aí, eu não consigo acordar na hora. Eu só consigo acordar na hora para
tomar um banho, escovar o dente, tomar um café, vai para o trabalho. Chega do trabalho cansado, vai tomar janta, toma banho, não sei o quê. Aí não, todo mundo tem que ver um jornalzinho, tem que ver um futebolzinho, né? Porque todo mundo, ninguém é de ferro, né? Aí vê o futebolzinho, fala, vai até mais tarde, vai dormir. Senhor, obrigado, Senhor. Que dia maravilhoso. Aí o outro dia a mesma coisa, e aí vai. E aí ele todo dia chega no final da semana, ele não tem coragem de ir para a escola bíblica, porque ele tem medo que alguém pergunte para ele o que está escrito em Hebreus capítulo 11. Recite os heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Quem são os personagens do capítulo 11? E tem capítulo 11? Coisa desse tipo. Escola bíblica para quê? Né? Vou dormir. É luta. Não, vou jogar um futebolzinho. Vou assistir Fórmula 1. E daí vai. Vou na feira. Tem gente que tem luta porque não consegue deixar de ir na feira. Né? Olha que eu gosto de uma feira. Mas assim, chegar a ter luta por causa de uma feira, eu não tenho esse apego pela feira, não. Mas tem gente que tem, né? Vamos respeitar e tem gente que tem. São lutas. Agora, irmãos, em nome de Jesus, eu queria falar o seguinte: como é que se vence uma luta? Senta e chora. Como é que se vence uma luta? Deixa rolar. Como é que se vence esse tipo de luta? Pede para alguém ficar orando. Como é que se vence esse tipo de luta? Vai na vigília? Não. Fica em casa e avisa para todos os irmãos que vai na vigília para orar por isso. Né? Porque se o cara não vai nem na escola, a Bíblia, essas coisas, imagina que ele vai numa vigília. Vai nada. Ele fala assim, não, esse mês eu vou. Esse mês eu vou, em nome de Jesus. Satanás não vai me segurar. Ainda joga a culpa pro bicho, né? Satanás não vai me segurar. Ninguém vai me segurar. Aí quando chega no dia, ele, irmão, olha, só Deus sabe o quanto que eu queria ir. Ei, já ouviu isso demais? Só Deus sabe que você não quer, né? Só Deus sabe o quanto que eu queria ir, mas... Conversa. Eu vou te mostrar para você que esse tipo de coisa é conversa, mas nós vamos chegar no ponto importante e bom. Eu sou assim. Se eu tenho várias opções, tem 4 opções, eu vou avaliar as 4. A que eu escolher é nessa direção que eu vou, tá certo ou não? Eu funciono assim. Se eu escolho uma delas, e se eu entendo que é aqui que eu vou, é aqui que eu vou. Eu não vou pegar rumo diferente. Agora, a gente tem muito uma palavra para agradar as pessoas. Essa é cultura brasileira, é a cultura da mentira, que eu tenho que agradar o outro. Eu tenho que discernir o que o outro espera ouvir de mim e eu tenho que falar aquilo lá. Isso é mentira, né? Não resolve nada, piora, porque aí você não vai, você frustra aquele que você disse que ia, ele fica mais chateado ainda com você, né? Não é verdade? E a gente faz isso com Deus, como se Deus não discernisse aquilo que está no nosso coração. Né? Está chamando Deus de tolo. Mas eu queria dizer uma coisa para você, um pouco mais a fundo nisso. Não faça mais isso. Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos libertou lá na cruz do Calvário. Ele sabe da luta que eu tenho e da luta que você tem. Mas Ele disse que entrou na nossa vida para estabelecer uma nova vida, irmãos. Então tem que algo novo começar a acontecer dia após dia, de glória em glória, dia após dia, dia após dia. Você tem que acreditar nisso, você tem que permitir isso acontecer. Mas pastor, eu não consigo. Consegue. Pastor, eu não consigo. Consegue. Você não está aceitando é a luta, você não está aceitando o confronto, você não está aceitando entrar em desconforto. Só que o desconforto é necessário para que você viva em liberdade. É necessário.
É necessário o desconforto. O desconforto ele não vem porque a situação vai piorar. O desconforto é porque você se adaptou. O ser humano tem uma capacidade gigantesca de se adaptar a circunstâncias ruins e boas. Mas Deus te revela o que é bom. Deus te mostra o que é ruim. E Ele aponta a direção do bom. Você tem que se desvencilhar daquilo que você já está enraizado. E isso gera luta. Isso gera luta. Ninguém pode lutar isso por você. Se alguém lutar isso por você, ele se desvencilha, ele fica forte e você continua no mesmo lugar. Por quê? Porque foi ele que lutou. Não foi você. Vocês estão entendendo? Mas isso tem uma malignidade nessa história toda. É na própria cultura do nosso país. Essa coisa de ficar arrastando, né? Tentando se enganar. Irmãos, a vida com Deus é uma vida de sinceridade. E sinceridade não porque Deus vai te envergonhar, não. Ele quer que você seja sincero com Ele. Porque quando Ele começar a trabalhar na tua vida, você poder reconhecer que é a mão de Deus ao seu favor. Eu achava que era impossível. Eu achava impossível largar a coisa que parece mais boba nessa terra de vício, que é um cigarro. Não, né? 2 maços de cigarro por dia. Eu achava impossível. É impossível. Não tem jeito. Eu não fumava por vaidade, eu não fumava... Bom, também devia ter tudo isso, né? Mas a razão maior não era a vaidade, não era fazer tipo para as meninas, mas a razão maior é que eu gostava do negócio. Gostava. Eu comia o cigarro. Era cigarro, charuto, cachimbo, você puder imaginar. Não tinha crack naquela época, graças a Deus, né? Mas gostava. E eu fiz uma oração por isso. Um exemplo da minha vida. Fiz oração por Senhor. Só o Senhor manifesto no meu interior para que isto mude. Porque eu gosto. Está errado, mas eu gosto. Não veio uma luz sobre mim, não tive nenhuma visão, não deu nenhum tremor, não veio nenhum profeta dizendo que eis que agora tu estás livre deste vício. Não veio nada disso. Só veio uma mensagem na Bíblia. Ei, o teu corpo não te pertence mais. Ele é templo do Espírito Santo. Aquilo me envergonhou. Aquilo me entristeceu. Eu falei assim, como eu não tenho direito mais. Eu não posso mais viver assim. Eu amassei um maço de cigarro. Quem morava comigo falou assim, cara, você está ficando louco mesmo. Eu amassei na frente dele, amassei o maço. Ele, não, dá para mim, ó. Joguei no lixo. Nunca mais eu vou fumar. E ele, né? Usado. Estava atormentado lá, né? Pois é, irmãos. Foi fácil, eu vou dizer para você que foi o tempo de, acho que as maiores lutas que eu enfrentei foi, parece doido, né? Lutar contra o vício de cigarro. Tinha vários outros vícios, vários outros problemas, mas esse foi o que mais difícil foi de abandonar. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. Foi uma decisão. Eu não fui parando de fumar. Não, eu parei. De 2 maços a 0. Deu tremor, deu tudo que você puder imaginar. Mas eu quero continuar falando para você o seguinte. Olha a diferença. Olha a diferença. Nunca esqueça, quem está em você? Quem está em você? Quem está dentro de você? O Espírito Santo de Deus está em você. É o Deus vivo em nós, irmãos. Ele disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você acha que Deus falou isso porque Ele não tem casa? Então Ele arrumou uma brechinha e entrou dentro de você? Não, não é isso. Por quê? Ele disse, ei, eu tenho uma nova vida para você. Eu anunciei coisas semelhantes a essa lá no passado, mas o judeu não consegue. Precisa ter um encontro genuíno e verdadeiro com Deus, ser selado com o Espírito Santo de Deus, que o capacita
a viver a palavra de Deus. O Espírito de Deus dá poder para você viver a palavra de Deus. Estão entendendo, irmãos? Então, quando entra a luta, você não tem que chamar fulano e beltrano, você tem que dobrar os joelhos. Senhor, eu clamo a Ti, porque o Senhor é Deus que vive em mim. Emanuel, você está comigo, você está em mim, então me capacita, me dá pensamento diferente, lava minha mente, através da Tua palavra, põe pensamentos bons em mim, Senhor. E aí vai. Agora a gente fica para fora, quando na verdade a gente tem que ficar para dentro. Deus está em nós. Entendendo? Quantas vezes, em momentos difíceis e lutas espirituais, né? A intenção é sempre voltar a atenção para fora. O que está acontecendo? Sinais, manifestações esquisitas, para que você ponha a sua mente e o seu pensamento para a situação, porque aí você esquece o que está em você. Mas aqueles que já são um pouco mais amadurecidos e começam a perceber a situação, a tendência é o quê? Para tudo. Lembra quem você é. Lembra quem Deus é em você. Lembra aquilo que Deus colocou na tua vida. Aquilo que Ele te chamou a ser e a viver. Aí, meu caro, só disso começar a acontecer dentro de você, você talvez não veja, mas espiritualmente sobre a tua vida começa a vir um clarão. A glória de Deus começa a se mover em você, porque você começa a lembrar da sua identidade. Eu sou cidadão do céu, né? Eu sou herdeiro do reino de Deus, eu sou herdeiro de Deus, portanto, aquilo que é de Deus, eu tenho parte nisso, amém? E a terra e tudo que há nela pertence ao Senhor, mas agora eu sou herdeiro, e o inimigo é posseiro, então pode sair daí, porque isso aí não pertence a você não, pode sair. Por isso que quando chega um cristão, né, e você entra numa casa e declara a paz do Senhor nesta casa, a paz do Senhor vai se manifestar ali. Não é? Entenderam, irmãos? Então, eu queria que esta palavra não é para judiar de você, essa palavra que está aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 24, não é para ficar judiando de você, dizendo você não é assim, você não é assim. Não, ele está dizendo você pode não ser, mas este é o ponto onde você vai chegar, né? Olha aqui, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos fazer isso. Isso não significa que você vai viver sem nada. Não é isso. Crucificar a carne não é perder a alegria. Crucificar a carne não é perder as coisas boas dessa vida. Crucificar a carne é você fechar uma dimensão de um mundo cheio de privações e limitações que nós vivemos e você entrar numa nova dimensão, que é a nova vida que Deus tem para você, que elas começam a se manifestar aqui na terra e transcende para toda a eternidade. É um crescer diário e constante para toda a eternidade. Estão entendendo, irmãos? Que você não tem noção do que é isso, enquanto você não se coloca nessa posição. A hora que você começa a entender que realmente a vida com as paixões da carne é totalmente limitada e passageira. Agora, quem tem, por exemplo, prazer, né, na presença de Deus, quem pode te impedir disso? Ninguém. Você pode ter o dia inteiro isso. O dia inteiro. Irmãos, não nivele a sua vida de luta pelas coisas desta vida por baixo. Não nivele por baixo. Não ceda porque você está em luta. O que você tem que fazer para vencer essas lutas? Você tem que ter uma vida com Deus. Você precisa orar mais. Para de pensar muito, para de fazer muita coisa. Reduz um pouco as coisas que você vê que não traz grandes coisas. Dedica um pouco mais ao Senhor. É para a tua vida. É para a sua vitória. Vá ler. Medite na palavra. Senhor, fala comigo nesse texto. Me ensine coisas aqui, Pai. Me dá profundidade na tua palavra. Senhor, eu não quero ficar na superfície. Eu quero, como o Senhor disse lá,
para Pedro: Pedro, vai para águas mais profundas, lance as redes. Os grandes peixes, né, as grandes conquistas estão em águas profundas. Senhor, eu quero entrar em profundidade com o Senhor. Eu quero viver coisas maiores, mais intensas, mais valiosas. Estão em profundidade com o Senhor. Eu quero isso. Abra o seu coração dessa forma com Deus e você vai ver se ele fica quieto ou ele fala. Fala. Não? Agora veja bem, Deus, quando traz revelações, Ele traz para nos anunciar algo que está por vir. E se Ele precisa anunciar algo que está por vir, significa que Ele tem anunciado ao seu povo para que o seu povo se prepare, para que o seu povo não sofra, para que o seu povo não fique angustiado, para que o seu povo entenda que Deus cuida, que Deus prepara, que Deus fortalece. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, Deus. Porque quando nós falamos de luta da carne contra o espírito contra a carne, Deus, é algo que nós entendemos que é difícil. É uma luta constante. Mas a tua palavra nos diz que como Jesus, que veio em carne, também enfrentou, diz a tua palavra, que em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Ele tinha poder para vencer o pecado. Ele tinha poder para colocar a sua natureza humana quieta diante da vontade soberana do Pai. Senhor, nós somos teus filhos. Fomos adotados pelo Senhor. E hoje somos filhos teus. Herdeiros de tudo aquilo que existe como promessa, Senhor. Mas somos representantes do Senhor nessa terra. Aleluias. Nós somos igreja, corpo do Senhor, revestido pelo teu Espírito, Senhor, com autoridade e poder vinda do alto. Senhor, a partir de hoje, que a tua igreja comece a exercitar isto, meu Deus, em nome de Jesus. Que, Senhor, todo o abatimento, todo o acanhamento diante das dificuldades, venha agora um novo posicionamento, venha um confronto com as batalhas. Sim, meu Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo Deus dos montes e dos vales. Nós precisamos conhecer os deuses dos vales, aquele que entra nas batalhas conosco. Sim, Deus, para que a tua igreja caminhe conquistando, Senhor, conquistas sobre a terra. Conquistando, Senhor, áreas da nossa vida, conquistando vidas para o Senhor. Sim, Deus, crescendo e sendo transformados, mas também levando pessoas, através do nosso testemunho, a entender que existe diferença para aqueles que caminham com o Senhor. E eles entenderem isso e tomarem uma decisão: eu quero andar com Jesus Cristo. Que assim seja, Deus, sobre a vida de cada um e através de cada um. Em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas, Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém.